Olá, bom dia, querido amigo e irmão, paz do Senhor Jesus, que a bênção de Deus repouse sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Estamos começando nessa manhã, mais uma vez, com a graça de Deus, o programa Manhã Manda Aqui. Você é muito bem-vindo aqui nesse espaço. Não deixe de compartilhar essa programação com outras pessoas. Hoje a gente tem um especialista aqui na área da psicanálise, psicologia, enfim, uma série de situações para tratar da alma. Então, já vai compartilhando com outras pessoas, comentando com outras pessoas, divulgando o link para outras pessoas, põe no seu grupo da família, põe no grupo dos amigos, põe no grupo de futebol, põe no grupo das pessoas que você também não gosta, enfim, vai mandando para todo mundo ficar a par aí daquilo que vai acontecer no programa Manhã Manda Aqui de hoje. Você é muito bem-vindo aqui. Bom dia, Ângela Valtier. Bom dia. Tá animada hoje, mulher? Você tá animada hoje? Eu tô animado hoje. Dá pra perceber. Você acordou motivada hoje, Ângela? Acordei. É isso aí. Hoje nós temos a Aninha aqui com a gente, a nossa nova participante, integrante. Daqui a pouco tá assumindo as posições aí do Paulinho. A gente prefere você, Aninha, do que o Paulinho aqui nesse programa, viu? Maravilha, bem-vinda. Bom dia também, Leandrão. Bom dia. Tudo em paz, mano? Graças a Deus. Como é que você tá aí? Hã? Não, você é bem-vindo aqui, cara. Você faz parte da família. E você, como é que tá aí? Comenta no nosso chat como é que tá o seu dia aí. Como é que tá o clima aí na sua cidade? Aqui em São Paulo tá um sol. Hoje a projeção, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas hoje a projeção é que chegue a 33 graus aqui na cidade de São Paulo. Então, o calor vai ser grande. Você é o nosso convidado. Essa semana também, nos cultos, a gente falou sobre isso. Nas reuniões pequenas, de grupos pequenos, ontem falamos sobre isso, no Devocional Diário, o Rediane tem falado sobre isso também, sobre a mensagem dessa semana, a temática dessa semana, que é ou você está atacando o diabo ou o diabo está te atacando, ou você está ferindo o diabo ou o diabo está te ferindo. Quem está prevalecendo nessa equação? Eu sei que você pode estar aí pensando que como é que eu ataco ou como é que ele me ataca. Essa situação acontece no seu cotidiano, acontece no seu dia a dia. Ou você está se posicionando numa condição onde ele te faz sofrer, ou você está se posicionando numa condição onde você faz o inferno sofrer.
Cada vez que um filho de Deus avança, o diabo está perdendo. A cada vez que um filho de Deus se posiciona, o inferno está perdendo. A cada vez que um filho de Deus toma nas suas mãos as armas espirituais e vai para essa batalha, o inferno está perdendo. Então a pergunta é, quem está ganhando, você ou o inferno ganhando de você? Essa é a pergunta para essa semana. Ângela, você que ouviu a mensagem no final de semana, você refletiu sobre isso? O que mais falou com você a mensagem pregada nesse final de semana, minha querida? O que chamou mais atenção é justamente a questão dos filhos do sumo sacerdote, né? Eles acharem que porque eram filhos do sumo sacerdote, eles tinham autoridade espiritual para estar expulsando o demônio. Quando, na verdade, eles não tinham autoridade, não tinham intimidade, não conheciam de fato o Senhor. Porque na hora que eles vão expulsar, eles dizem em nome de Jesus que Paulo, porque já está usando o nome de terceiros. Verdade. Né? Então, às vezes acontece isso, né? A gente passa a vida na igreja só vivendo de ouvir as experiências dos outros, de ouvir os testemunhos dos outros, e não temos a nossa própria experiência. Exatamente. E aí eles foram envergonhados, né? Porque o inimigo diz que Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, e vocês, né? Só faltou dizer, quem são vocês na fila do pão? Exatamente. Né? Leandro, solta as palmas aí para a Ângela Valtier, que ela compreendeu toda a mensagem. Ela compreendeu a palavra de Deus. Eu sempre estou atenta. Maravilha, é isso que você também tem que compreender e deve ter compreendido, eu creio, aí na sua casa. Se não compreendeu também, continuar aí. Obrigado. Pode aumentar, Leandrão. Aumenta as palmas tímidas. Aí, garoto. Você tem que continuar meditando nas Escrituras Sagradas para que você possa compreender essas verdades logo de bate-pronto. Logo de bate-pronto. Ângela Valtier, nós temos datas comemorativas no dia de hoje? Sim. Põe aí pra gente, minha querida, por favor. Hoje é o Dia Mundial do Urbanismo, dia 8 de novembro. Dia Mundial do Urbanismo, né? Nós estamos em centros urbanos, né? São Paulo, você que está no Rio de Janeiro, você que está em outros centros que são grandes centros urbanos aí, convive com isso todos os dias. Os urbanistas também, as pessoas que trabalham nesses grandes centros, criando facilidades, criando melhorias. Que Deus abençoe a vida de cada um que está aí envolvido, tanto quanto quem mora, quanto quem trabalha nessa área. Que Deus te fortaleça e te abençoe. Temos mais datas hoje? Opa! Hoje é o dia do radiologista. Hoje é um dia importante também, né? Através do trabalho desse profissional, a gente é muito beneficiado, né? Sempre quando a gente tem uma situação de saúde, a gente vai lá no hospital e, na maioria das vezes, a gente passa pela mão do radiologista. Que Deus abençoe também esses profissionais dessa área, no nome de Jesus. Fechou. Temos também aniversariantes para o dia de hoje, Ângela? Temos sim. Vamos ver quem é, por favor. Lá em Vila Nova, Analice Cardoso Garcia. Que Deus abençoe tanto os irmãos de Vila Nova quanto a nossa irmã Analice Garcia. Lá em Bragança Paulista, Jéssica Caroline de Moraes Cordeiro e a Vitória da Silva Nesso Castro. Que Deus abençoe a vida de vocês. Aí aproveitar, mandar um abraço ao pastor Sérgio também lá. Que Deus abençoe, Sérgio Júnior. Que Deus te fortaleça, meu irmão. E aqui no Mandaqui, a Beatriz Oliveira Silva de Moraes, a Gabriele da Silva Santos, a Marlene Ferreira da Silva e o Natan Paulino de Souza. Que Deus abençoe a vida desses amados irmãos. Já aproveito, mando um abraço do pastor Joel, um abraço da Leonor para vocês. Abraço de todo o nosso corpo ministério pastoral, dos irmãos também, e que Deus fortaleça a vida desses amados irmãos. Eu quero, junto com vocês, tecer uma palavra de oração a Deus, de agradecimento principalmente pela vida desses amados, desses irmãos, e quero que você que pode, faça isso aí junto comigo. Vamos orar? Oramos, Pai, no poder e na autoridade do Teu nome, Senhor. Oramos em nome de Jesus, agradecendo por cada uma dessas vidas. Temos visto nelas a expressão do Teu amor, a expressão do Teu cuidado, a expressão da Tua graça. Temos visto o quanto o Senhor, Pai Santo, tem dado crescimento, Pai Santo, tem fortalecido, tem ajudado. Oramos para que essa condição permaneça. Oramos para que essas pessoas, essas vidas continuem caminhando firmemente na Tua presença e com isso desfrutando, Pai. Os abençoa, Senhor Jesus. Cuida deles, meu Pai. Derrama do Teu favor e da Tua graça a cada dia mais sobre eles e sobre a casa deles, Pai. Essa é a nossa oração em nome de Jesus Cristo, Pai, em favor e em agradecimento, Pai Santo, por essas vidas, em nome de Jesus. Que Deus abençoe
esses amados irmãos no nome de Jesus. Como é que está a nossa temperatura para o dia de hoje, Ângela? Hoje a máxima de 15, que já foi embora, de manhãzinha, bem de manhãzinha, a mínima de 15. Estava esse friozinho, talvez volte à noite, mas a máxima de hoje é de 33 graus. Bem-aventurado quem tem uma piscina para aproveitar hoje e pode, né, aproveitar uma piscina no dia de hoje. Dia de sol com aumento de nuvens a partir da tarde, mas não chove. Então é aquela quarta-feira para você aproveitar. Que Deus abençoe. A gente vai no intervalo comercial agora, mas é bem rapidinho, é um minuto. Na volta, a gente já volta com o nosso entrevistado de hoje, lá do Espírito Santo. Pode vir alguma coisa ruim do Espírito Santo? Não, não pode. Então daqui a pouco a gente vai conversar com o pastor Sérgio, homem de Deus, para nos abençoar aqui. Não sai daí, é um minutinho só. Olá, eu sou o Rediane Nascimento e eu estou aqui para te fazer um convite muito especial para você vir fazer o nosso devocional diário que acontece às 8 da manhã, de segunda a sábado. Então eu quero te convidar a vir aqui na Capela Irma Estevanato para fazermos o nosso devocional de forma presencial. Lembrando que aos sábados o nosso devocional ele é exclusivamente online. Então só me resta agora deixar com vocês um forte, mas bem forte abraço. Beijos, beijos, beijos e te vejo aqui. Tchau! Olá, eu sou Vanderlei Medeiros e de segunda a sexta-feira eu estou aqui apresentando o programa Manhã Manda Aqui, às 10 horas da manhã. Você é o meu convidado. A nossa programação sempre recebe convidados que nos edificam através da história de vida, da sua experiência com Deus e também cantando e entoando louvores ao nosso Deus. É de segunda a sexta-feira, às 10 horas da manhã, nas nossas redes sociais, o BPC Manda Aqui na Manda Aqui Online. Deus te abençoe e até lá. Olá, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Eduardo. Quero convidá-los a participar conosco do programa Conversa Teológica, que vai ao ar toda segunda-feira às 15 horas pela rede ou BPC Manda Aqui. O programa se dedica a análises teológicas do ponto de vista das Escrituras. Participe conosco toda segunda-feira, 15 horas. Aguardo por você. Um grande abraço e até lá. A graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos. Aqui quem fala é o missionário Vitor Soares. E eu estou passando aqui na TV Manda Aqui Online para te convidar a todas as terças, a partir das 15 horas, estarmos juntos no programa Missão Desafio em Ação. O nosso encontro semanal onde você e eu passaremos momentos de aprendizado, falando sobre o campo missionário, as últimas notícias e tudo aquilo que está relacionado à obra missionária e à nossa Missão Desafio. Todas as terças, às 15 horas, não perde, temos um encontro marcado. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Olá, eu sou Ângela Vautier. E eu sou o pastor Daniel Rocha. E nós estamos aqui para te convidar para o programa Os Hinos que Cantamos, um programa abençoado com muita música, muita história boa e a presença de Deus através da palavra. Todas as quintas-feiras, às 15 horas, nas redes sociais da OBPC Manda Aqui. Esperamos vocês, hein? Até lá! Olá, queridos! É uma alegria passarmos aqui para convidá-los a estar conosco todas as sextas-feiras, às 15 horas, no programa Aliança de Amor. Tratando dos assuntos que dizem respeito ao dia a dia da família, aquilo que acontece na minha e da sua casa. Esteja conosco, participe através das redes sociais ou BBC Manda Aqui. Até lá!
voltando com o programa Manhã Manda Aqui na manhã de quarta-feira, um dia muito abençoado aqui em São Paulo. E hoje recebendo um amigo de ministério, um irmão, pastor Sérgio, lá de Cariacica, no Espírito Santo. Sérgio, seja bem-vindo ao programa Manhã Manda Aqui. Paz do Senhor Jesus. Paz, pastor Ricardo Andrade. Muito obrigado, meu irmão. Minha gratidão nesse tempo. Parabéns pela programação. Obrigado, meu irmão. Você fala aí de Cariacica, como é que tá o clima por aí, meu irmão? Hoje está bom, mas já esteve ruim. Já vi que o irmão, você comunicando que além hoje vai da dar psicanálise, o irmão também está na área da filosofia, né? Também. É isso aí, ó, tá vendo? Também, exatamente. Ô, Sérgio, vamos começar pela área pastoral, que o irmão também é pastor. Tem pastoreado, o irmão está congregando aí, congregando no Espírito Santo. Como é que está essa trajetória ministerial? Mês que vem eu completo 21 anos de ministério e atualmente eu não estou pastoreando desde julho. Eu estou congregando junto com a minha família na primeira Igreja Batista de Vitória, aqui do Espírito Santo. Inclusive o pastor da nossa igreja, o pastor Doronésio Pedro de Andrade, já esteve aqui na programação do Manda Aqui, com muita alegria. Ah, maravilha, maravilha. E como é que está a comunidade aí? Como é que está a igreja aí? Como é que está o evangelho, no geral, na sua região aí? O Espírito Santo é um estado muito evangelizado, pastor Ricardo, para a glória de Deus. Amém. A cidade conhece a Cristo, o estado conhece a Cristo, o governador é amigo do evangelho e para a glória de Deus nós temos um estado que nos 4 cantos nós temos polos de igrejas batistas e não somente outras igrejas co-irmãs igualmente sérias com compromisso na pregação do evangelho aqui no estado. Eu estive no interior do estado recentemente e eu pude ver várias igrejas evangélicas ali propagando o evangelho, alcançando o pecador para a glória de Deus. Graças a Deus. O irmão já vem de uma família cristã. Como é que é essa trajetória? Só para o pessoal que não te conhece ainda, Sérgio, te conhecer um pouco melhor. O irmão já vem de uma família de pastores, vem de uma família evangélica. Como é que foi essa conversão? Hoje já fazem 21 anos de ministério, mas como é que começou essa trajetória? Pois é, pastor Ricardo, graças a Deus eu nasci num lar cristão. Meu pai é filho de pastor, meu avô, pastor Pedro Luiz de Andrade, foi pioneiro na pregação do evangelho em solo pernambucano. Eu sou natural de Pernambuco, da cidade de Jaboatão dos Guararapes, de onde inclusive nossa querida irmã Ângela Volqueiro também. Sim. E na minha família é o seguinte, se não for motorista de caminhão, é pastor. E Deus me trouxe para o ministério pastoral, para a glória dele. Maravilha. A Ângela me passou aqui um release da sua história, com os detalhes de acampamento, mas não quero entrar nesse assunto. Eu quero manter o nível aqui do programa, né? Vamos nessa pegada. Tô brincando, Sérgio. A gente viu aqui as suas graduações e as suas pós-graduações. Você é um terapeuta, um psicanalista ou você é um psicólogo, Sérgio? Eu não sou psicólogo, eu sou terapeuta, atuo como psicanalista clínico, reconheci minha formação, que é livre, posteriormente pelo MEC. Sim. E me especializei na área exatamente para que tivesse um know-how aí para poder caminhar com mais segurança, tranquilidade e embasamento teórico frente aos nossos atendimentos. Entendi. Você pode nos ajudar em 2 coisas, Sérgio. Primeira, eu acho que está fugindo a sua voz por conta desse fone que você está usando. Se você puder... Posso tirar? Pode tirar, por favor? Claro. Acho que está vazando um pouquinho do áudio aqui por conta disso. Tá ficando um eco para mim também aqui, Leandro. Não sei de onde que tá vindo, cara. Da voz dele, da entrevista. Agora eu não tô te ouvindo, pastor Ricardo. Agora não sei se vocês vão estar me ouvindo aí. Pra gente aqui ficou ótima a sua voz. Tá me ouvindo aí? Eu não te ouço, tá? Espera aí que a gente já vai ajustar aqui, só um minuto. Tá me ouvindo agora, Sérgio? Não. Ainda não? Bem baixinho. 10% apenas aí. Você consegue aumentar um pouquinho aí o seu receptor aí, sem dar microfonia? Não te ouço, pastor Ricardo. Consegue me ouvir agora ou não? Tá melhor? Ainda não? Não tô te ouvindo.
Então, meu áudio está no máximo aqui. Então volta o fone, então, que aí a gente resolve, então, pelo menos esse problema. Não entendi. Volta o fone. Voltar o fone? Isso. Vou voltar o fone aqui, então. É você que está nos acompanhando aí, tem um probleminha técnico, Ricardo, mas como tudo é ao vivo, é assim mesmo que acontece. Tá me ouvindo agora, Sérgio? Estou ouvindo. Maravilha. Volta a sua Muito imagem bem, aí que saiu pra gente, por favor. Aí, meu garoto. Agora tá tudo certinho. Por mim, bem. Então, fechou. A segunda coisa que eu queria que você nos ajudasse aqui nessa manhã é explicar um pouquinho para o nosso internauta, para a pessoa que está conectada a gente, qual é a diferença entre o psicanalista e o psicólogo. Você pode nos ajudar dando uma explanaçãozinha sobre a diferença entre os dois para o pessoal, o público em geral, conseguir entender? Claro, meu irmão. A figura do profissional psicólogo, de longe, ele vai também tratar com temas relacionados à psicanálise, caso a formação dele tenha um viés para essa área. Certo. Mas o trabalho, em particular, de um psicólogo, Ricardo, está mais voltado ao comportamento, a traumas relacionados à criação, sobretudo à idade infanto-juvenil do indivíduo, para que sua formação não tenha nenhum comprometimento, para que o futuro adulto desse indivíduo não tenha dificuldade com problemas que foram causados na base da sua formação, sobretudo de caráter. A figura do psicanalista, Ricardo, ela é uma figura que atua muito mais com a consciência adormecida do que propriamente com temas relacionados a traumas. Sim. Propriamente dito. Não significa dizer que ele não transita nesse solo e transita com muita segurança e propriedade. Perfeito. Mas, para fazer jus a temas relacionados à psicanálise, o profissional psicanalista, o terapeuta, ele vai trabalhar o consciente adormecido do paciente. O Freud, considerado como o pai da psicanálise, né, ele foi questionado numa instituição, numa faculdade francesa, na seguinte pergunta: Freud, o que é, Dr. Freud, a psicanálise? E ele disse, numa resposta bem objetiva: a psicanálise é a ponte que liga o consciente ao inconsciente. Então, numa resposta bem objetiva, o psicanalista ele trabalha em consciência, o psicólogo ele trabalha o comportamento. Perfeito. Grosso modo. Perfeito. Aí eu já vou engatar mais duas perguntas, você já vai guardando aí, já vai me respondendo, por favor. Primeiro, o que é esse inconsciente adormecido? Segundo, né, na sua formação na psicanálise, isso confrontou alguma coisa com a sua formação teológica? Porque Freud, assim, ele não é um nome muito, pelo menos nos ciclos que eu conheço aqui, não é um nome muito bem-vindo dentro do seio teológico, por conta de alguns tipos de pensamento. Isso confrontou com o seu conhecimento teológico, confrontou com a sua formação teológica pastoral? Como é que foi a visão também dos seus líderes, né, pastorais nesse sentido, seus pastores nesse sentido, quando você começou a caminhar para o lado da psicanálise? Pastor Ricardo, respondendo a sua primeira pergunta, o que é a consciência adormecida, né? Um dos temas mais trabalhados nesse tempo, em nossos dias, tem sido inteligência emocional. Perfeito. E a inteligência emocional, ela se preocupa em responder algumas perguntas bem basilares, né? Por que eu faço o que faço e por que eu não faço o que eu deveria fazer? E aí criou-se inúmeros cursos em solo, não só brasileiro, no mundo inteiro, relacionados a comportamento cognitivo. Certo. O que é comportamento cognitivo? É um processo mental de percepção fundamental para realizações simples e também complexas. Nós deixamos de fazer algumas coisas por ignorância, por não sabermos que, se tomarmos algumas decisões, o futuro e o roteiro de algumas situações vão mudar por interferência direta minha. E essa omissão, muitas vezes, tende a trazer dificuldades, não somente de cunho relacional, como também de cunho
físico, pessoal, emocional, e que vai trazer problemas seguramente de saúde. É o que nós chamamos aí de psicossomatização, que é quando o corpo somatiza as dores da alma, das emoções. Então, consciente adormecido é tudo aquilo que tem dentro de mim relacionado à minha formação, a formação do meu caráter, da minha psique, dos meus neurônios, dos neurotransmissores, como, por exemplo, nós temos 3 neurotransmissores que são responsáveis pela alegria, pelo humor, pelo bom humor, Sim. que é a dopamina, a noradrenalina e a serotonina, que juntos compõem o bom humor de um indivíduo. Quando existe deficiência nessa composição, quase sempre, na maioria esmagadora das vezes, nós vamos ver uma pessoa literalmente para baixo, deprimida, e isso tem origem em questões relacionadas a neurotransmissores. Se trata com medicação. Mas quando o problema não tem origem em neurônios, em neurotransmissores, que não se trata com medicação, quase sempre, na maioria das vezes, daí vem a famosa frase, Freud explica, tem origem na formação psíquica do indivíduo, numa infância que não foi bem trabalhada, numa idade infanto-juvenil que não foi bem produzida, que não houve uma boa confecção do caráter do indivíduo, e aí tem a ver diretamente com aquilo que foi visto, aquilo que foi presenciado, aquilo que foi vivido. Por exemplo, um filho que frequentemente ele assiste briga dos pais, discussão, bate-boca, né? Na minha terra chama arenga. Aí a Ângela vai entender bem o termo, né? Os pais que vivem arengando a todo tempo, brigando, sim, seguramente... Aqui em São Paulo criança... é quebra-pau. Aqui no Espírito Santo também. Essa criança que presencia isso, embora não esteja fazendo parte direta do quebra-pau, mas ela faz parte do cenário. Perfeito. Ela vai ter a sua formação psíquica comprometida, a ponto de, quando for adulto, a visualização de uma cena que faz lembrança à infância dela pode desencadear nela traumas ou mesmo gerar uma pessoa frustrada e fechada, a ponto de não querer tocar em assunto relacionado a casamento, perfeito, não querer se envolver com o sexo oposto de maneira alguma. Sim. Então, assim, é uma pergunta não para uma resposta, mas para uma boa conversa. Isso é diretamente ligado ao consciente adormecido de cada um. E a segunda pergunta do pastor Ricardo Andrade, como é que a teologia recepciona a psicanálise, grosso modo, né? Como é que é essa recepção? Ricardo, já houve, num passado não tão bem distante, uma objeção muito grande. Perfeito. Né? E eu faço coro como professor do curso teológico aqui do Espírito Santo já há quase 10 anos, de que nós não podemos psicologizar a teologia. Maravilha. Também não podemos teologizar a psicologia. Lembrando que, e até informando para quem não sabe, que a teologia é a mãe das ciências. Isso não foi cunhado agora, isso já existe anos-luz. Com certeza. Mas não significa dizer que nós não vamos pegar termos emprestados, nem de longe, da filosofia, da sociologia, da pedagogia, da psicanálise, das ciências, enfim, para ajudar um homem na compreensão mental da palavra de Deus. Aliás, a Bíblia diz, com muita propriedade, que nós temos que amar a Deus de 3 maneiras. Com a alma, com o coração e com o entendimento. Sim. E entender passa pelo processo de percepção. Perfeito. E hoje nós temos, assim por dizer, uma recepção mais leve da teologia com relação a temas relacionados à psicanálise, que nem de longe se confrontam, absolutamente. Por exemplo, a minha formação psicanalítica foi numa escola aqui no Espírito Santo chamada AEP, Associação Evangélica de Psicanálise, e a minha formação foi com base nas cartas de Paulo. Então, é uma psicanálise bíblica, né? Como que se deu a formação psíquica do homem Saulo, natural de Tarso, até onde ele foi influenciado por onde vivia, por suas formações, sim, e etc. Hoje, Ricardo, nós temos seminários teológicos que estão oferecendo também o curso de psicanálise para auxiliar os seus futuros obreiros no ato de aconselhar. Maravilha, cara. Para você entender melhor. Maravilha. Não, muito legal saber disso. Esse curso existe ainda, que mal pergunte?
Sim, existe. Inclusive, o criador dele é um irmão muito querido e é psiquiatra de formação. Depois manda para a Ângela para me mandar, por favor. Já aproveitando que a gente está no ar aqui ao vivo. Eu achei muito interessante essa abordagem. Agora, uma coisa interessante, Sérgio, que a gente pensa muito, né? Eu já ouvi muitas pessoas criticando um dos nomes mais conhecidos do Brasil, que é o pastor Silas Malafaia, por ele trazer tantos temas relacionados à área da psicologia, a qual ele tem a formação dele lá, para dentro das mensagens. Como é que você que é um pastor com certeza afiliado à Convenção Batista, como é que a Convenção Batista enxerga isso? Você disse que a gente muitas vezes usa os termos, às vezes a gente traz até uma questão que de repente é uma questão mais técnica da psicologia ou da psicanálise para dentro de uma mensagem, para dentro de uma exposição bíblica. Como é que não a igreja, porque a igreja recebe, eu acho, com mais naturalidade, porque ela conhece o pregador, mas como é que os pastores entendem esse viés de mensagem? Ricardo, é um privilégio para a igreja brasileira, e aqui eu não arvoro bandeira denominacional alguma, ter um obreiro que tem uma segunda ou mais formação. Sobretudo na área dele. Eu sentei, já tem um tempo, numa mesa com o reverendo Hernandes Dias Lopes, talvez o irmão conheça, e eu tive o privilégio de ele sentar na mesa junto conosco. E ali ele perguntou assim, se você fosse... Nós estávamos falando sobre o pastor bivocacionado, que é aquele pastor que não só é pastor, mas também ele tem um trabalho secular ou uma outra formação acadêmica. Sim. E ali ele falou o seguinte, se você fosse no cardiologista e tivesse 2 profissionais, um recém-formado, apenas cardiologista, e o outro já veterano com especializações na área, você gostaria de ser atendido por quem? E, por óbvio, todos respondemos, estávamos em 3 com ele, 4, e a gente gostaria de ser atendido por um especialista. E aí o reverendo Hernandes, ele disse para a gente que a sociedade não se tornou, ela já vem se tornando há muito tempo, e a gente não percebeu, uma sociedade de especialistas. Então, hoje, guardadas as devidas proporções, né, nós não estamos desilustrando a figura do pastor apenas que não tem uma outra formação, né, como se a figura da formação teológica fosse rasa. Mas hoje você vê um pastor com uma faculdade, um curso psicológico, por exemplo, um curso de psicologia, trazendo uma palavra, uma pregação, uma palestra. Você percebe o nível de profundidade na abordagem de alguns temas, até relacionados à forma como ele apresenta os nomes bíblicos dos personagens. Por exemplo, né, Moisés. Moisés, ele era o homem mais manso do mundo, diz a Bíblia. Mas a gente não pode esquecer que ele matou um homem. Né? E sobre que ótica ele faz esse assassinato? Né? No coração dele, ele era de nascença israelita, mas ele morava no Egito. Mas quando ele vê um egípcio batendo no israelita, o coração, né, natal dele se ergue e ele então mata o egípcio. Sobre a ótica psicológica, isso tem uma abordagem seguramente maior do que sobre a ótica teológica apenas. Então hoje nós temos aqui no Espírito Santo, eu não posso precisar exatamente, mas um bom número de pastores com formação na área de psicologia e que tem servido não somente a denominação, como a comunidade local, de maneira muito abençoadora, para a glória de Deus. E esse número tem crescido cada vez mais, Ricardo. Com certeza. Não cria-se, às vezes, Sérgio, também um caça às bruxas por conta, assim, hoje não é só no Espírito Santo, esse movimento ele está, acho que Brasil afora, eu não sei se mundo afora está, porque eu não tenho conhecimento de números disso. No Brasil eu conheço alguns números e algumas realidades, mas não cria-se também um caça às bruxas do pastor que é só o pastor teólogo? Porque você trouxe uma abordagem sobre um exemplo aí de Moisés e tudo mais, a profundidade que, de repente, um profissional da área da psicologia ou da psicanálise pode observar, mas não cria-se um caça às bruxas, porque hoje em dia eu vejo alguns pastores, eles se apresentam primeiro como psicólogo e depois como um pastor. Sendo que a principal vocação para você estar sobre um altar é que você seja um pastor, que você conheça muito bem Deus e as Escrituras Sagradas. Não cria-se também um movimento inverso, onde, de repente, você é levado a uma obrigatoriedade, não de uma segunda formação, porque eu acho que isso vai do natural da pessoa, né?
Tem gente que gosta de números, e aí pode ser um contabilista, pode ser um contador, pode ser um matemático. Tem gente que gosta da alma e de pessoas, enfim, pode ir para essa outra área. Mas eu fico com medo, assim, de às vezes criar-se um padrão para que, se de repente uma igreja tiver só um pastor ali que seja um bom teólogo, seja um bom amante das Escrituras e seja um severo homem de Deus, não tenha o prestígio por conta dessa falta de formação, ou na área da psicanálise, ou da psicologia, ou de alguma outra coisa. O que credencia um obreiro chamado divinamente falando não é o curso superior, muito menos o seminário. Essa fala precisa ter. Exatamente. Ela tem que ser dada. O seminário ele apenas capacita, ele dá ferramentas, mas a vocação ela vem do ventre, ela vem de berço. Certamente formações paralelas vão auxiliar. Existem pastores, pastor Ricardo Andrade, que são excelentes administradores, exatamente, outros excelentes conselheiros, outros excelentes visitadores, e muitos deles nunca cursaram uma faculdade. É verdade. Nesse tempo. É verdade. Mas, por outro lado, e nós não podemos negar isso, existe também a realidade de que algumas igrejas, e aqui eu prefiro me ater à denominação batista e com muita cautela, né? Por que eu digo me ater à denominação batista? Porque os batistas eles são autônomos, cada igreja batista tem a sua autonomia. Então, muitas delas, elas traçam um perfil dessa natureza. Por exemplo, nesse particular, nós queremos um pastor que, além de pastor, ele seja formado em administração. Ou ele tem que ser psicólogo, ou ele tem que ser advogado. Mas, grosso modo, a nossa convenção não cria nenhum critério. Às vezes, a caça às bruxas que existe, em muitas regiões, de maneira isolada, é por culpa da própria igreja local. Tende a fazer, a dar nomes dessa maneira. Nós queremos que seja assim, nós queremos que seja assado, e às vezes esquece da credencial principal, que é o obreiro. Eu conheço pastores que deixaram de assumir 2 igrejas sobre a ótica humana, isto é, só porque tinha um curso de teologia e o outro, além do curso de teologia, tinha outras formações. Claro, eu sei que essa não é a temática do nosso encontro aqui, mas são realidades que não podem deixar de ser percebidas. A igreja precisa voltar a buscar em Deus a necessidade de se cumprir aquela palavra. Dar-vos-ei pastores, segundo o meu coração. Exatamente. E pensar que era Deus quem levantava, quando você olha para a palavra de Deus, né? Deus levantava. Estou lendo esse livro aqui, inclusive quero falar um pouquinho com você também sobre esse personagem, que eu creio que também já foi fruto, com certeza, de indagações, de dúvidas e tudo mais na área da psicanálise ou da psicologia. E esse livro aqui do Charles Swindoll fala sobre a chegada de Elias dentro do contexto de Israel, né? E aí, ele, no livro, ele trabalha bastante isso, né? Porque o texto sagrado diz que ele era de Tisbe, que era uma região sem significância nenhuma, né? Provavelmente, ele chegando às nossas igrejas hoje, ele não teria muito o que apresentar. Ele não teria um diploma, ele não está vindo de uma grande cidade, ele não está vindo de um grande centro, ele está vindo de um lugar meio que sem sentido para a posição que ele ia ocupar. E a gente precisa voltar a pensar nisso, né? Quando Deus levanta um homem de Deus para uma comunidade, ele não precisa ter outras prerrogativas a não ser a prerrogativa de ter sido levantado por Deus para aquele lugar. E a gente precisa conseguir entender isso, assimilar isso e aceitar isso, porque é através daquela pessoa que Deus vai fazer e concluir a obra que Ele tem para fazer ali. Sérgio, no seu material aqui está que você tem 6 pós-graduações, né, dentro da área da psicologia e da psicanálise. Eu quero entender de você e que você me fale qual dessas que para você soou assim com mais naturalidade. Você fez e você falou, cara, isso aqui caiu para mim como uma luva. A primeira delas que está aqui para mim aqui é a neuropsicologia clínica, a segunda é orientação escolar, a terceira em hipnose clínica, a quarta em psicologia da aprendizagem, a quinta em psicologia do desenvolvimento, a sexta em psicologia da personalidade. É claro que não dá tempo da gente explicar cada uma delas, mas para você a que fez mais sentido, ou de repente a que agregou mais, é que durante o curso você falou assim, cara, isso aqui eu vou
eu vou tirar de letra porque tem tudo a ver comigo e com a minha personalidade? Graças a Deus, essa é a minha 18ª pós. Caramba! Essa última que você leu é a 18ª. É algo que eu sempre gostei de estudar. Até hoje, pastor Ricardo, eu pago de faculdade com muito prazer, porque eu quero servir o outro com qualidade, com segurança e com maestria. Mas, de todas essas pós-graduações, que são especializações, eu me realizei mais nas que são relacionadas à área de humanas. Certo. A psicologia do desenvolvimento, a leitura do outro, né? Por exemplo, tem uma pós em neuropsicopedagogia que reúne aí 3 áreas multidisciplinares, que é a pedagogia, a psicologia e a neurociência. Certo. É muito bom, pastor Ricardo, a gente saber fazer leitura do outro, não somente a partir de uma ótica só. Com certeza. Você está na igreja pregando, você vê alguém chorando e deduz-se que foi a tua pregação, mas não foi, e pode ter sido. Sim. Mas ali tem um patrocínio, né? Por trás de uma lágrima tem um motivo. Pode ser um luto, pode ser um divórcio, pode ser uma saudade, pode ser uma série de coisas. Essas especializações nos ajudam a entender melhor o outro a partir do momento em que eu me coloco no lugar dele de maneira empática, trazendo para mim o processo que nós chamamos aí de simbiose. Né? Certo. Esses dias eu estava atendendo um paciente, consultório, e já estávamos caminhando há um bom tempo, quando eu achava que estava acabando o atendimento, e caminhando para encerrar, ele solta uma fala do histórico dele, que me faz perceber que aquilo era apenas o começo de um atendimento que ia se estender por muito mais tempo. Sim. Essas leituras pontuais sobre a figura do outro, a partir de formações, faz ver que o ser humano é muito profundo. Com certeza. Freud já dizia que o atendimento psicanalítico, nós chamamos de terapia também, ele começa a melhorar a partir do 2º ano do contato com o paciente, pra você ter uma ideia. Que é quando você começa a cair na graça do outro, que é quando você começa a adquirir confiança do outro, sim, a ponto do outro se abrir com você e só a partir daí ele começar a soltar temas que estão enraizados no solo da alma dele, e aí começa o processo de purgação, de colocar para fora, sim, de vomitar emocionalmente. Então, em resposta à sua pergunta, pastor Ricardo, essas formações na área de humanas são as que eu mais me identifiquei. Sim. Porque me ajudam a entender, inclusive, minha família no primeiro momento, depois a figura do outro. Com certeza. Eu vi também aqui, a última que eu li, que você disse também que é a sua 18ª, que é a psicologia da personalidade. Explica pra gente um pouquinho, por favor, do que se trata isso. Pois não. Temas relacionados à depressão, temas relacionados à ansiedade, que são temas muitíssimo recorrentes. Com certeza. Tem a ver diretamente com a forma com a qual nós reagimos aos estímulos externos que os nossos olhos enxergam e o nosso cérebro processa. A formação na leitura da psicologia da personalidade, ela vai nos ajudar, pastor Ricardo, a entender que o problema não é o problema, mas o que eu faço com ele, que resposta que eu dou a ele. Como é que uma pessoa que passa por um evento traumático, junto com outra, não consegue superar e a outra consegue superar com muita segurança? Isso se dá diretamente com base na forma com a qual a gente percebe as situações. Sim. Por exemplo, uma síndrome que tem sido muito falada nesses últimos dias, principalmente depois que a pandemia chegou, é a famosa síndrome da cabana. A síndrome da cabana, ela tem sido pouco a pouco difundida porque ela afeta diretamente a retomada das atividades. Muita gente, depois da pandemia, e abro aqui um parênteses para dizer que a pandemia não acabou. A pandemia, ela existe. Para acabar, ela vai ter que ser regredida para uma epidemia e depois ela vai ter que ser erradicada. Mas até então não houve nada disso, ela continua. Mas a atividade voltou ao normal.
mas muito não voltou à normalidade. Tem gente com medo de sair dentro de casa, tem gente que só sai de máscara. E esse termo que nós usamos, síndrome da cabana, pastor Ricardo Andrade, ele nasceu, acredite você, no ano 1900. Tem 123 anos que esse termo ele foi cunhado. Sim. Ele nasceu nos Estados Unidos, quando caçadores iam à caça, no período da alta invernada, e eles tinham que terminar o inverno para eles saírem da cabana. E depois que o inverno passava, com a sua rigidez, muitos não conseguiam sair de dentro da cabana, porque eles tinham medo da vida externa, não sabiam como é que ia ser, o que iam encontrar. E, por extensão, a psicologia e as ciências humanas pegam emprestado termo e trazem para a vida social. Hoje nós temos pessoas com dificuldades na sua personalidade de lidar com temas externos. Vivem 90% do tempo dentro de casa, todas as compras que fazem online, todos os pedidos são pelo telefone, através de um aplicativo, tem medo de ir no mercado, tem medo de ir na rua, não quer mais voltar para a igreja. É a síndrome da cabana. Isso tende a causar isolamento, conflito, pouca comunicação social, o que não é bom para a sociedade. Com certeza, com certeza. Porque Deus criou o homem para que ele se relacionasse com o próximo. E a formação em leitura da personalidade, em leitura do comportamento, ela nos ajuda a... Uma vez que o indivíduo tem conhecimento de que ele se tornou adepto dessa síndrome, é o primeiro passo para a cura dele. O problema é esse. Alguns não sabem que estão doentes emocionalmente e mentalmente. Sim. E precisam ser comunicados. Diga-se de passagem, pastor Ricardo, existe hoje, já conhecido no solo da saúde mental, a depressão silenciosa, que é aquela que o indivíduo tem, mas ele não sabe que tem, ele pensa que não tem. Porque ele só associa a depressão a estágio profundo, estágio exagerado, ao que se chama de transtorno generalizado. Sim. Da depressão, da ansiedade. E tem muita gente hoje, meu irmão, com síndromes, com fobias, com neuras, com doenças mentais, muito mais do que com doenças físicas, e precisam ser informadas disso, para que a partir daí comece o processo de cura dela. Então, essa leitura do comportamento pessoal do indivíduo vai ajudar, através de um profissional, a identificar essa enfermidade de cunho emocional, mental, caminhando para a cura do mesmo. A gente fala sobre algumas coisas, você até citou a depressão, né? E, a princípio, para o leigo, até para mim, muitas vezes eu classifico dessa maneira, e você pode me corrigir, me ajudar, eu ia ajudar todo mundo que está assistindo também aqui hoje, nessa manhã, o caminho pelo qual a gente pode percorrer para identificar uma situação como essa. Começa com uma ansiedade, ou a ansiedade é um processo à parte, já começa com uma depressão, ou a depressão é um processo à parte que pode ser desenvolvido sem ansiedade. A pessoa chega direto na síndrome do pânico, ou na síndrome da cabana, ou em qualquer outra dessas síndromes que temos visto e ouvido falar, ou cada um desses processos, Sérgio, ele é separado. A pessoa está desenvolvendo ansiedade, pode ser que ela nunca chegue a uma depressão e nunca chegue a uma síndrome, ou ela chegou na ansiedade por conta da depressão ou por conta da síndrome. Ajuda a gente a construir um mapa ou um step para poder identificar, de repente, alguém aqui se identificar, ou a gente conseguir olhar para alguém e identificar isso, por favor. Ricardo, tem um filósofo francês chamado Edgar Morin, que ele disse que o todo nunca se desconectou, o todo. Então, temas relacionados a doenças mentais como depressão, ansiedade, transtornos, fobias e etc., tudo absolutamente está interligado com situações que nós vivemos. A forma como nós processamos as adversidades, os problemas, as perdas, os lutos, a dor, o sofrimento que é natural a todo homem, é que vai determinar como nós vamos lidar com isso ou o que isso vai causar na gente. Por exemplo, vamos partir do princípio da definição do termo psicologia. Deixa só eu abrir um parênteses. Só abrir um parênteses, não te cortar. Guarda, eu sei que você é bem capaz para fazer isso. Guarda aí a sequência da resposta. Mas você falou algo importante, a forma como a pessoa vai lidar com o trauma, ou com o problema, ou com a situação. Uma pessoa que, de repente, ela não tem como fazer um acompanhamento clínico.
ela não tem como fazer isso. Vamos supor, ela não tem acesso, ela não tem recurso, ela está em algum lugar. Como a gente consegue aplicar só a fé nessa questão, Sérgio? Sei que você também é um homem de Deus. Porque muitas vezes a gente está... eu sou um pregador do Evangelho, falo isso sem eufemismo nenhum, sei que o irmão também é um pregador do Evangelho, nós temos vários pregadores que nos acompanham, pastores, e a gente bate muito forte na tecla da fé. A gente assevera muito que a fé, ela não é só capaz de mover montanhas, mas ela é capaz de resolver os nossos traumas, capaz de resolver os nossos dilemas, capaz de pegar situações do nosso passado, como você disse, que às vezes estão ocultas, estão esquecidas, trazer essas situações à tona e resolvê-las somente com a fé. Onde a pessoa que de repente não tem o acesso clínico, o acesso ambulatorial, como ela consegue de repente conectar essa situação só com a fé dela ou só com o conhecimento bíblico de Deus dela, ela é capaz de poder vencer isso, superar isso, lidar com isso? Existem temas que seguramente só a fé em Deus é quem vai curar. Mas nós não podemos esquecer que o próprio Senhor Jesus, que está aqui entre nós, no meio da gente, disse que os doentes precisam de médico, os sãos não. Existem situações que a fé é quem vai dizer, você precisa de um médico. Certo. Você precisa de um profissional. E bem distante de querer, pastor Ricardo, confrontar a fé, pelo contrário, nós somos apologetas da fé. Com certeza. Para a glória de Deus, nós defendemos a fé. Com certeza. Como pastor, eu não posso dizer algo diferente, porque eu posso até comprometer-me nesse particular. Sim. Mas, por outro lado, a fé também, crer também é pensar. Há um livro do Dr. Zaqueu Moreira de Oliveira que fala sobre isso. Você está numa igreja ouvindo uma boa palavra do pastor Ricardo Andrade, para a glória de Deus. A voz é dele, mas a palavra é de Deus. E num dado momento ele disse assim, cuide da sua saúde. O anjo disse para Elias, quando ele estava dentro da caverna, no livro aí do Charles Swindoll, que você está lendo, disse para ele, come e dorme. Ele não disse assim, eu te curo em nome do Senhor dos Exércitos. Existem situações e situações. Perfeito. Eu sou testemunha de que eu já fui curado pela palavra de Deus. Somente eu ouvi a palavra do Senhor. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, não somente. Mas eu também já fui curado, e esse é um testemunho pessoal, por palavras de amigos que disseram assim, Sérgio, você precisa buscar um profissional para tratar essa enfermidade. E eu fui em atendimento ao conselho, busquei o profissional, fui medicado e fiquei curado. Isso não significa dizer que não foi por meio da fé. Eu tive fé na palavra que eu ouvi. Nós cremos na cura divina, nós cremos no sobrenatural, nós cremos que a palavra tem poder para curar, só a palavra, mas nós também cremos que a palavra tem poder para curar de maneira multifacetada, como a palavra de Deus diz no Novo Testamento. Com certeza. Que a graça de Deus é multiforme. Com certeza. E às vezes a gente quer condicionar a cura, o tratamento, tão somente a um método, e Deus quer usar outros. Quem sabe, pastor Ricardo? Com certeza. Eu não preciso hoje, através de uma doença, conhecer um médico para que ele conheça a minha fé em Deus. É verdade. Elias era alguém que estava passando por esse processo, daqui a pouco você já fala, já volta lá naqueles steps que eu falei, que comigo já vem uma coisa na outra aqui na cabeça, eu não consigo guardar. O Elias, ele estava passando por esse processo porque ele perde a morte, ele chega ao estágio de pedir a morte. Isso era só uma expressão verbal ou dentro da sua... Acredito que você talvez já fez esse tipo de avaliação, ao ler as escrituras, talvez de vários personagens. Elias é o que eu estou comentando aqui porque é algo que tem muito claro e geralmente as pessoas comentam sobre esse assunto. Ele estava passando por um processo desse de depressão realmente, ou era cedo para dizer, porque os eventos acontecem rapidamente, foi só uma forma de se expressar ou era reflexo de alguma coisa emocional? Ricardo, olha só, alguém que se isola do convívio social, que se tranca dentro de uma caverna e pede a morte, se isso não é um profundo estado de tristeza da alma, nós temos que rever o nosso conceito de depressão. Mas mesmo por conta da brevidade do tempo, meu amigo Sérgio?
Elias ele tomou decisões equivocadas, né? 1 Reis 17 diz que ele decide dizer que não vai chover. E essa é uma prerrogativa de Deus. É Ele quem dá ordem ao céu, Ele quem dá ordem às nuvens, Ele quem caminha sobre tudo isso. E ele abre a boca e fala: tão certo como vive o Senhor, não vai chover a não ser segundo a minha palavra. Ou seja, endoidou. Elias, naquele dia, ele estava com a gravata torta. Ele não estava bem, ele não se viu no espelho. Aí o Espírito de Deus vai até ele e diz assim: agora foge. Porque a mulher de Acabe, Jezabel, ela não é flor se cheira, ela vai te matar, se você não fugir. Aí o texto diz que começa uma sucessão de eventos a partir daí, né? Ele vai lá e habita no pé de uma montanha e toma água de um ribeiro chamado Querite, ou Querite, ou Queribe. E depois o ribeiro seca, porque ele não falou que ia parar de chover. Se parar de chover, os lençóis freáticos também não vão gerar água, não vai ter manancial. Então o tiro saiu pela culatra. E eu quero pensar que é nesse momento que ele começa a dizer assim: puxa, falei bobagem. E aí Deus dá uma outra ordem para ele. E a gente conhece a história, ele vai para casa de uma mulher viúva, e a mulher não tinha nada o que comer, agora vai ter que sustentar um camarada que eu não sabia quem era. E para piorar, o menino dela morre e ela culpa ele. E na sequência, Elias passa por uma sucessão de situações que vai culminar dentro de uma caverna, desejando a morte. Abra um parênteses aqui para dizer que o judeu ele tinha tanto temor de Deus que ele cria e crê que somente Deus é quem pode tirar a vida. Por isso Elias não se mata. E ele pede para que Deus, quem dá e quem tira a vida, é quem tira a vida dele. Quando ele diz: Senhor, tira a minha vida. Eu não posso fazer o que tu só podes fazer, então tira a minha vida. E é nesse momento que Deus envia, né, o anjo para o seu encontro. E isso tem diretamente ligação com o conceito psicológico de depressão, que é um profundo estado de tristeza da alma, que tem a ver diretamente, e agora eu faço o link, Ricardo, com a fala anterior, com sua permissão, por favor, que tem a ver diretamente com ansiedade, que tem a ver diretamente com síndrome do pânico. Uma pergunta muito recorrente é: pastor, qual que é a diferença entre ansiedade e síndrome do pânico? É uma pergunta muito tradicional e às vezes a gente mesmo não sabe. Não há problema. A ansiedade, geralmente, ela tem a ver com eventos futuros. Por exemplo, enquanto na depressão a gente sofre pelo passado, na ansiedade a gente sofre pelo futuro. Uma prova que vai fazer. Agora há pouco eu estava ansioso pela entrevista que eu estou aqui com vocês. Um concurso que vai prestar, a estrada que vai ter que pegar tantos quilômetros depois, tem medo da estrada e fica ansioso. A ansiedade tem a ver com temas relacionados ao futuro, principalmente, mas não somente, mas principalmente. A síndrome do pânico, ela não tem a ver com o futuro. A síndrome do pânico, ela pega o indivíduo de maneira desprevenida, sem uma razão aparente. Não tem nada que justifique. A pessoa, literalmente, ela entra num transtorno exagerado de desequilíbrio emocional, a ponto do coração dela acelerar, ela ter taquicardia, sudorese, que é suor no corpo inteiro, e ela precisa de socorro imediato. Por exemplo, Ricardo, ontem, em São Paulo, aí na Grande São Paulo, um homem ele teve um transtorno exagerado de ansiedade, que ele sofreu um infarto abraçado com a esposa e faleceu. Meu Deus. É o que nós chamamos de síndrome do pânico. Algo, né, inesperado desencadeou aquilo nele. Não foi a primeira vez. A síndrome do pânico geralmente dura em torno de 15, 20 a 30 minutos, né? E logo passa, mas demonstra para o indivíduo que ele precisa de um acompanhamento profissional para ele buscar, através de um rastreamento, a origem daquilo. Quase sempre tem a ver com algum episódio no histórico de vida dele. Por exemplo, tanto a ansiedade quanto a síndrome do pânico, elas podem ser desencadeados por uma cena que você viu. Por exemplo, viu alguém matando o outro. Você viu alguém, permita a expressão, sem querer ser pesado nas palavras, esfaqueando o outro. Viu alguém fazendo um ato de violência contra o outro, brutal ou não. Você não participou diretamente daquilo, mas você viu. Sim. E a forma como nós percebemos aquilo pode desencadear problemas gravíssimos no nosso comportamento. A ponto de, passado vários anos, quando você vê um filme que vai ter teor de violência, você já fica ansioso, já começa a tremer, porque aquilo te remota aquela cena da sua infância,
da sua adolescência. Então, síndrome do pânico, ansiedade, depressão, está tudo interligado. Qual que é o tratamento? Alguns tratamentos têm a ver diretamente com a figura do psiquiatra. Né? Um amigo meu, psicólogo e psicanalista, disse assim: o psiquiatra ele só é buscado, não é para ouvir conselho, é para quando o paciente quer remédio. Porque geralmente o psiquiatra é quem medica, é quem prescreve. O psicanalista não pode fazer isso, o psicólogo não pode fazer isso. A gente aponta caminhos, a gente pontua, a gente dá direções. Nem aconselhar o psicanalista pode, mas o psiquiatra ele pode prescrever uma medicação que vai trazer equilíbrio para os neurotransmissores. A pessoa vai ficar equilibradinha, fininha, normalzinha, mas vai ficar dependente daquilo durante um tempo. Até que ela perceba que alguns desconfortos emocionais têm a ver com traumas. E ela precisa lembrar-se daquilo que está relacionado à sua criação, à sua formação. Abra um parênteses, você lembra de Jonas dentro do navio? Claro. Da embarcação? Sim. O problema daquela tempestade que varria aquela embarcação não estava no lado interno, não estava no lado externo, e sim no lado interno, estava dentro dos porões. Então, às vezes, nós temos que dar um mergulho para dentro dos porões da nossa alma, ainda que não querendo, a contragosto, para buscar o que se perdeu, para fazer uma releitura, o que nós chamamos de reelaboração. Não tem como a gente mudar, pastor Ricardo, a realidade. Né? A vida se faz ao vivo, sem ensaio, e nós precisamos sempre ter uma postura coerente, uma postura adulta, madura e correta para que a gente dê respostas à altura das circunstâncias que se descortinam diante de nós. Por exemplo, ano que vem vai completar 2 anos que o Senhor recolheu minha mãe, a presença dele. Certo. Como foi triste ser uma das pessoas que abriu a tampa do caixão para ver o rosto da minha mãe. Aí eu faço uma pergunta: ou eu fugia daquilo, ou eu tinha como fugir? Não, tive que encarar de frente. Sim. Entendendo sobre a ótica espiritual, e o pó volta à terra, mas o espírito volta a Deus. Amém. Então a compreensão sobre aquele fato, diante do luto, diante do caixão, diante do corpo morto de alguém que a gente ama, vai determinar a forma que eu vou lidar com aquilo. Perfeito. A depressão, Ricardo, no luto, na perda, na traição, no divórcio, na injustiça sofrida, né, na pernada que a gente tomou de alguma situação, a depressão é clássica. Não existe nenhum mal em você viver um momento de depressão. Aliás, até o Detran usa esse termo. Você lembra disso? Sim. Atenção, cuidado, depressão a 200 metros. Depressão nada mais é do que uma curvatura para baixo. Tem momentos na vida que a gente está assim. E a depressão, geralmente, ela tende a durar aí em torno de 6 meses a 1 ano. O que passar disso já virou uma síndrome de descontrole emocional que precisa de um tratamento. Mas ainda assim, cuide bom, mulher, menino ou menina. Porque depressão não é enfermidade mental de adulto e nem sequer se trata de uma enfermidade em muitos momentos. Ela é uma resposta, né, emocional a alguma situação relacionada ao que eu falei. Se o indivíduo tem alguma perda, seja ela qual for, e não se entristece, é sinal que ele tem uma outra doença ali. Né? Ele precisa se entristecer, ele precisa chorar. Eu fui para um enterro onde a viúva não chorava, ela sorria. Todo mundo chorando, ela sorria. E eu falei para quem estava mais próximo, essa conta vai chegar. E a conta chegou depois de 3 meses. Ela teve um acesso de histerismo, começou a gritar e tirar roupa dentro de casa, dizendo: eu quero morrer, eu quero morrer, eu quero morrer. Por quê? Porque ficou com a emoção retida. Sim. Ficou com a emoção reprimida e represada. Então, quem vive um momento de perda, de luto, perdeu o marido, perdeu o filho que amava, né? A gente ama todo filho, perdeu o emprego, foi reprovado, tem que chorar, tem que se trancar, tem que se isolar para viver a sua dor de maneira saudável. Em João, diz que o Senhor Jesus, ele se angustiou no seu espírito. E a palavra espírito ali é com E minúsculo, era o homem de Nazaré mesmo. Então, se ele, na condição humana, não se privou de chorar e de se angustiar, muito mais a gente. Agora, passado esse período, a gente precisa melhorar. A gente não pode se entregar ao luto de maneira exagerada. Sim. Tem que ser um luto com equilíbrio e de forma saudável.
para a glória de Deus. Com certeza. É certo eu dizer que todas as respostas já estão dentro de nós, Sérgio, nesse sentido? Porque se os traumas estão ali, se os traumas estão ali dentro, as respostas também não estão ali dentro? Guardadas as proporções. Existem pensadores que dizem isso, pastor Ricardo. Eu, particularmente, não desfruto desse entendimento de alguns nessa direção. Às vezes a resposta está externa a gente. Por exemplo, a mulher da dracma perdida, segundo a tradição judaica, quando uma mulher casava, ela recebia um colar com 10 moedas. Certo. Uma dracma equivalia a um dia de trabalho de um trabalhador braçal. Por exemplo, como comparação, a diária de um pedreiro. Digamos que seja aí, um exemplo, R$200 a diária. 200 vezes 10, nós temos 2.000. Então, aquele colar valia 2.000. O texto diz que ela perdeu uma, não 10. Ela podia ignorar, mas eu perdi só uma, não. Mas no final do dia, o marido ia olhar para ela e ia cobrar fidelidade só em olhar para ela, porque ele tinha que contar 10 dracmas no seu pescoço. O texto diz que ela perde e ela busca com diligência. Sim. E ela só para de buscar quando acha. E quando acha, convida as vizinhas e as amigas e faz uma festa e comunica que achou que estava perdido. Perceba que a resposta que ela buscava não estava dentro dela, estava fora. Ela sai para buscar. E diz o texto que ela varre. Isso implica dizer em levantar poeira. Está aqui, pastor Ricardo, uma explicação nesse particular nosso para muitos que dizem que as respostas estão já dentro de nós. Essa é uma máxima filosófica. Quem dizia isso era Aristóteles, nas suas encíclicas, assim falando. Mas algumas respostas que buscamos estão externas a gente. Precisa a gente ouvir o outro. E é tão bom quando a gente ouve o Ricardo e diz assim: Ricardo, eu nunca pensei nisso. Como foi bom te ouvir. Então é sempre bom a gente entender que nós podemos se ver pela ótica do outro em muitos momentos. Obrigado, Sérgio. Saindo um pouquinho do campo da depressão, da ansiedade, das doenças, e entrando no campo do desenvolvimento pessoal, que eu sei também que é um campo que você atua, existem barreiras, né, de traumas que também impedem que as pessoas se desenvolvam em algumas áreas ou em situações específicas. Eu já vi gente com muita preparação travando em situações ou não se comportando como deveria se comportar dentro de uma situação. Vou te dar um exemplo e aí você pode falar um pouquinho sobre isso, porque eu sei que você também tem formação na área do desenvolvimento humano. Eu estava numa entrevista uma vez, meu amigo Sérgio, e a gente estava lá. Eu tenho formação em administração de empresas e estava para uma entrevista de emprego. E chegou lá, me apresentei, dei o meu currículo, falei onde eu tinha trabalhado, aquela coisa toda. Só que eu estava bem tranquilo, e eu nem tinha tanta formação assim. Eu estava competindo com outras pessoas ali e tinha um rapaz que ele suava muito na entrevista. E todo mundo viu que ele estava, né, eufórico, coçando as mãos toda hora, uma sudorose terrível ali. E aí ele começou a falar sobre ele já tinha morado fora, ele fez faculdade fora, ele falava outra língua, ele tinha tudo para ser o dono daquela vaga. Mas o comportamento dele estava tão estressante ali na hora e ele estava tão fora de si que eu acho que ele ficou fora daquela vaga. A gente passou para uma outra etapa, para um outro estágio e ele não passou. Existem situações que nos impedem, né? Isso também é capaz de ser tratado, é capaz de ser trabalhado. Isso é só chamar um coach que resolve ou a gente precisa trabalhar isso também dentro do... Existe tratamento clínico para isso, para que a pessoa possa vencer essas barreiras para poder se desenvolver melhor como pessoa, como ser humano e também como profissional. Ricardo, ou a gente rege as circunstâncias como agente direto, ou a gente vai ser regido pelas circunstâncias diretamente. Legal. Os dois. Por exemplo, eu fui convidado pela Ângela, e esse é meu terceiro encontro aqui, minha primeira entrevista foi contigo. Sim, sim. Eu acho que antes da pandemia, e depois com o pastor Vanderlei, nosso querido amigo e irmão também. Perfeito. Agora é minha terceira entrevista. Quando a Ângela me convida,
daquele convite para frente, eu já começo o meu preparo. Né? Em muitas situações, o que há mesmo é uma falta de preparo, sobretudo emocional. Eu estou aqui contigo, mas eu tenho um mapa ao meu redor aqui que me permite ler alguma coisa para a gente caminhar dentro de um planejamento. Perfeito. Por exemplo, quando um candidato ao ministério vai ser examinado em concílio na Igreja Batista, ele precisa ouvir 3 coisas. Primeira coisa, ele tem que ter embasamento bíblico para tudo que ele afirmar. Segunda coisa, ele tem que ter domínio de conteúdo, segurança a respeito do que vai falar. Certo. E em terceira coisa, mas não menos importante, ele precisa ter equilíbrio emocional. E equilíbrio emocional, pastor Ricardo Andrade, a gente adquire. Perfeito. Muito bom Tem você falar um isso. pensador brasileiro que ele diz assim: educação se aprende por indução. Essa é uma releitura do que o escritor do livro de Provérbios disse: ensina o menino no caminho que deve andar e, como consequência, quando ele crescer, não se desviará dele. Sim. Então, essa indução a você ter equilíbrio, né, de um momento de tensão, a gente faz aleatoriamente com qualquer um, em qualquer momento. Por exemplo, existem matérias específicas na área de humanas que tratam a saúde mental e que se preocupam em estudar o sistema nervoso e a aprendizagem humana. Como que isso se dá? Hoje, eu conheço o mínimo necessário do que desencadeia nervoso na minha esposa, do que desencadeia nervosismo dos meus filhos, em mim, a ponto de eu evitar algumas situações que não é fácil, porque eu preciso primeiro ter isso para passar para eles. Então, uma entrevista como essa que você citou, onde o candidato ficou nervoso, teve uma suadeira, isso tende a comprometer, inclusive, a admissão dele. Porque as empresas, eu não posso dizer de todas, mas uma boa parte hoje faz muito mais leitura do comportamento emocional do que daquilo que você escreve. Exatamente. Então, assim, a inteligência emocional, o equilíbrio emocional, o controle, o tom vocal com o qual nós falamos, é tão importante do que até mesmo quanto a forma que a gente responde a um questionário. Exatamente. Hoje esse também, Sérgio, não sei o quanto você, como terapeuta, é procurado para isso, mas no meio corporativo, esse é o tema do momento, né? Equilíbrio emocional, né? E isso vem também da sua formação, vem também de quanto você se desenvolveu nisso. Mas algo interessante que você falou é que isso é treinável, né? Isso é capaz de você praticar para você se apresentar bem, praticar para você se comportar bem, vencer o nervosismo, porque todo mundo em alguma situação vai ficar em níveis de estresse exacerbados, né? Eu lembro quando o Brasil estava jogando a Copa de 94, primeira Copa que eu pude assistir assim, com um pouco mais de tranquilidade, e foi para os pênaltis. Você deve se lembrar dessa disputa aí, dessa fase também. E, quem foi bater os pênaltis era Dunga, Romário, só medalhão, né? Só cara que um era capitão da seleção, o outro era o artilheiro da Copa e o melhor jogador do Brasil, estava fazendo chover. E você vê que o Romário estava nervoso para bater o pênalti. E depois da conquista, anos depois, o Romário dando entrevista, ele disse que ele estava nervoso. Assim, por mais que eles tivessem preparação psicológica, naquele tempo talvez nem tanto se pensava nisso, mas um cara preparado para aquele momento, né? Ele estava nervoso. A gente viu na Copa que o Brasil perdeu, aqui no Brasil, inclusive, me fugiu o ano, acho que foi 2018, se eu não me engano, jogadores chorando. E depois disso, 2014, obrigado, Ângela, e depois disso foi se levantado a necessidade de ter uma psicóloga acompanhando os jogadores e toda essa questão. Então, a gente vai ser exposto, com certeza, a situações de estresse. O que você poderia dizer nesses minutos que nos faltam, Sérgio, para essa pessoa que sempre quando ela se encontra numa situação que é uma situação de estresse, ela perde um pouco o equilíbrio emocional? O que ela pode fazer de prático para que ela tenha o equilíbrio para conseguir lidar com essa situação? Existem algumas técnicas, pastor Ricardo, que nos ajudam nisso. Nos ajuda, por favor, eu tenho tratado alguns pacientes
a usar a primeira pessoa aqui, eu falo com muita reverência e humildade, que alguns recursos nos ajudam. Por exemplo, você tem temas que te deixam ansiosos, momentos que te deixam apreensivos. Eu tenho temas que tendem a me deixar nervoso. Então, existe um recurso muito conhecido, na verdade, ele é muito conhecido dessa área, mas para a sociedade como um todo, está aos poucos sendo conhecido. Ele precisa ser mais difundido, que é a técnica da respiração mesmo. Perfeito. Por exemplo, você está diante de uma situação que vai te causar ansiedade, o teu peito vai bater forte, o coração vai acelerar. Então, de antemão, você já viu no seu radar que aquilo vai te deixar ansioso. Então, você entra com a técnica do 5-3-1, como assim conhecida, outros usam 7-4-3-1. Você respira puxa todo o ar e sustenta durante 5 segundos. E depois você solta 30% e depois você solta o restante 100%. Já na primeira vez, você vai perceber um retorno ao equilíbrio do batimento cardíaco, porque a ansiedade, claro, eu não posso diminuir e desilustrar a ansiedade aqui dizendo que nada mais é do que falta de oxigênio no cérebro. Não. Mas ela causa isso. E quando você respira, tudo que você come, tudo que você bebe, tudo que você inala, se transforma em oxigênio diretamente no corpo, circula nas milhares de veias no corpo que vão para o organismo e para o cérebro. Quando você usa dessa técnica no momento em que ia te faltar um controle da emoção, você reequilibra os níveis de oxigênio no cérebro e você percebe que automaticamente você se reequilibrou ali. Vamos dar um exemplo. Né? Suponha que eu estou diante de uma cena que já me deu ansiedade. Sim. Então eu vou respirar. Ó. Respirei e sustentei 5 segundos. Depois eu solto durante 3 segundos devagarzinho. Sustentei com 3 segundos e depois eu solto tudo de vez. Sim. Com 2, 3 vezes que você puxa o ar todo, sustenta durante 5 segundos. Depois solta durante os próximos 3 segundos. E segura. E depois solta tudo de vez, você já percebe um equilíbrio. Exatamente. Emocional seu. Quem aplicava muito essa técnica era a jogadora Hortência. Não sei se você se lembra também, jogadora de basquete. Eu lembro. Né? Ela sempre, quando ia para o arremesso livre, ela fazia isso. Né? O pessoal pensava que era cacuete, mas era com certeza uma maneira dela se concentrar para fazer o que ela tinha que fazer. Quem faz isso até hoje é o grande jogador Cristiano Ronaldo. Quando ele está diante de uma bola parada, ele tem esse comportamento. As pessoas pensam, meu amigo Sérgio, que é por conta de... é marra, é estilo de jogador. Ele não entende que isso é uma técnica para que você possa se equilibrar para aquilo que você vai fazer ali. E é uma técnica mesmo, que tende a ajudar e muito, nesse particular. Tá? E não somente essa, como também a gente desfocar. Por exemplo, pastor Ricardo, eu brinco com algumas pessoas dizendo o seguinte, né? E é uma brincadeira mesmo. A mulher, ela tem a tensão pré-menstrual, conhecida como TPM. Sim. Mas o pastor também tem TPM, que é a tensão pré-mensagem. O Spurgeon, que é chamado príncipe dos pregadores, ele disse, no dia que você for pregar, ficar nervoso, você perdeu a reverência pela pregação. Verdade. Isso é verdade. Se o que nós vamos falar vem da gente, a gente não fica nervoso. Mas se vem de Deus, Ricardo, a gente fica tenso. Porque você tem a tendência de temer o que vai falar. Então, como é que eu, em particular, busco equilibrar hoje? Né? Muito mais hoje do que antes. Como é que eu equilibro os meus níveis de ansiedade, de nervosismo, de tensão? Por exemplo, eu vou pregar. Puxa vida. A depender, não. Qualquer auditório, tenha 1 ou tenha 1000 pessoas, sempre você fica com um tom de desequilíbrio. Então, eu fico focado no que eu vou falar. Domínio de conteúdo. O que é que eu vou falar sobre isso? Minha introdução vai ser essa, eu vou finalizar nisso, eu vou combinar com história, eu vou ilustrar com isso daqui. Isso tende a aliviar e muito a minha ansiedade. Agora, quando você não tem domínio de conteúdo, quando você não tem equilíbrio emocional, fica muito mais difícil. Lembrando, e aqui vamos para a fé. Lembrando que o Espírito, diz o livro de Gálatas, ele gera 9 frutos na gente, sendo um deles
o domínio próprio. Então, talvez alguém que está nos assistindo aqui precise entender, né, que o maior curativo que nós temos para a nossa alma é ter a presença constante do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Porque ele gera em nós, além de tantas outras coisas boas, domínio próprio, temperança, equilíbrio. Com certeza. Hoje eu tenho alguns anos, né, algumas situações de prática de púlpito, creio que o irmão Sérgio também tem, de estar ali constantemente ministrando ou conduzindo alguma coisa, mas uma coisa que me deixa muito assim, nervoso comigo mesmo algumas vezes é exatamente isso. Quando eu não tive tempo hábil para poder estudar, orar, jejuar, ou alguma coisa aconteceu de última hora, ou eu me perdi durante o tempo que eu tinha para fazer isso e gastei com outra coisa. Na hora da ministração ali, você sente aquela sensação de que está faltando alguma coisa. E isso gera em você o nervosismo. Aí, eu já vi muitas vezes, eu fiz isso muito no começo, o irmão já tem 20 anos de ministério, você deve ter feito isso também. Você prepara um esboço de 26 páginas e acaba ele em 3 minutos. Porque você está nervoso, você está acelerado, aí você perde. E a prática, e o estudo e o domínio do tema, como você disse, do conteúdo, ele vai te dar essa tranquilidade para você conseguir praticar cada estágio da mensagem, cada momento, e conseguir concluir isso como tem que ser. Como tem que ser. Essa é uma boa técnica, né? Conhecer bem os steps que você vai seguir. Mas você falou que tinha 3 técnicas, eu quero encerrar o programa de hoje com essa terceira, que você pode abordar aí agora, por favor. Bom, a primeira técnica é a da respiração. Perfeito. Como nós falamos, né? A segunda técnica que nós abordamos é você ter domínio do conteúdo. Maravilha. Quando você domina o que você vai falar, sabe o que vai falar, você entende. O roteiro é meu, a fala é minha, não tem por que eu ficar nervoso. É verdade. Todo mundo deve ficar nervoso aqui, porque não sabe o que vai ouvir. O que é que eu vou falar? O que é que vai vir daí? Mas eu não posso, não, porque sou eu que vou falar. Então eu sou ator direto aqui, eu não sou coadjuvante. Sim. Perfeito. E a terceira técnica que eu pontuei aqui, meu irmão, e é não menos importante, que é a dependência do Espírito Santo. Amém. Nesse particular, porque é ele quem vai nos trazer esse equilíbrio, essa paz de espírito que tanto a gente precisa e busca, meu irmão. Exatamente. Eu ouvi um pregador falando aqui... Não é uma técnica, isso é uma cura. Amém, amém. Eu ouvi um pregador falando aqui uma vez e eu concordei, e hoje eu até levo essa mesma frase quando ela é oportuna. Ele diz o seguinte: se você não ouviu de Deus o que falar, então não fale. Porque senão é só fala sua, né? Então é só uma coisa natural e humana. Sérgio, muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado pelo seu tempo mais uma vez. Já é a terceira vez que a gente se encontra aqui no programa e sempre é muito bem instruído, é muito bem pautado, é muito bem falado. Muito obrigado pelo teu tempo. E faz as suas colocações finais para quem está te ouvindo. Primeiro na área da terapia, acho que tem uma mensagem para essas pessoas, e depois também na área bíblica pastoral, tem uma outra mensagem para essas pessoas. Fica à vontade para usar esse tempo, e depois também fala um pouquinho das suas redes sociais, como as pessoas te encontram, como as pessoas entram em contato com você, tanto para um campo quanto para outro. Fica à vontade aí, por favor. Hoje eu atendo alguns pacientes de forma online, que tem sido um carro-chefe nesse tempo. Muita gente, na verdade, não sou eu que dou a opção. Eles perguntam: se eu atendo online? E, por óbvio, né, como a gente está aqui batendo esse papo, a gente também opta por esse caminho. É até melhor em muitas situações. A pessoa é atendida no conforto do seu lar, num cantinho particular dele. E a gente trabalha problemas relacionados a comportamento, dificuldade de aprendizagem, divórcio, depressão, ansiedade, angústia, fobias, medo, trauma, temas dessa natureza relacionados à psicanálise e não somente também à psicologia, dadas nossas especializações que nos ajudam nisso, a gente tende também a ajudar pacientes nesse tratamento aí. Eu tenho um Instagram, né, Sérgio Andrade, pode nos buscar lá. Eu tenho um outro Instagram também propriamente voltado para psicanálise, mas ele está em construção nesse momento. Esse meu pessoal é o que eu tenho usado e por ele nós temos feito muitos contatos também. E eu deixo aqui o convite, pastor Ricardo, né, a você em particular, a Ângela, meu querido pastor Vanderlei, para conhecer aqui o Espírito Santo,
dessa vez o estado do Espírito Santo. Né? Eu sei que o irmão já conhece o Espírito Santo como amigo próximo, né? É verdade. Vem cá nos conhecer, a primeira Igreja Batista em Vitória, onde nós estamos congregando. Está de braços abertos com o seu pastor, sua liderança. Vai ser um privilégio tê-los com a gente em tempo oportuno. E eu agradeço aos demais amigos queridos pela audiência que nos deram aqui. Se você me permite, o meu número para contato, eu gostaria Por favor, eu ia falar sobre isso agora. O DDD é 27 995 24 18 18, está aí na tela, é o meu número pessoal, 995 24, final 18 18, DDD 27. Estamos às ordens de todos, podendo servir. Privilégio grande e honra enorme estar aqui na Manhã Manda Aqui com o pastor Ricardo, a Ângela, junto aos demais irmãos. Muito obrigado. Amém, meu amigo. O prazer e a honra também é toda nossa, viu? Que Deus te abençoe. Você, então, que tem a necessidade, tanto clínica quanto bíblica, né? De repente você é um pastor, está nos ouvindo, está perto de Cariacica, está no Espírito Santo, ou está nos arredores aqui, nos estados próximos, e quer ouvir um homem de Deus também pregando a palavra de Deus com maestria, o Sérgio está aí para atender. E você que tem uma necessidade clínica ou identifica alguma falta e acredita que precisa de uma ajuda médica, o Sérgio também é a pessoa capacitada para fazer. Meu amigo, muito obrigado, tá? Que Deus abençoe. Sempre bem-vindo aqui. E estando em São Paulo também, se achegue, né? Como dizem, se achegue aí, não. Eu estou inventando uma gíria para o pessoal aí. Beijo também. Então se achegue a gente aqui, que vai ser um prazer poder te receber aqui, viu? Que Deus abençoe. Obrigado, meu irmão. Ângela, o que a gente tem hoje à tarde na nossa programação da... Hoje à tarde online? Nós temos a quarta de milagres. É verdade. Então, o pessoal que está em casa aí, venha Exatamente. buscar. Você que está em casa, vem. Nós temos uma tarde de mover de Deus, buscando ao Senhor aqui junto, em comunidade, em família, aguardando a intervenção divina e clamando para que a mão de Deus possa entrar em ação na nossa causa, na nossa casa, na nossa vida, na nossa família, enfim, para tratar de tudo que diz respeito à nossa vida. Mandar um abraço também para quem esteve conosco no dia de hoje, no programa Manhã Manda Aqui. Pastor, antes da gente mandar os abraços, tem aqui alguns comentários. Maravilha. A Heloísa Sanches de Marília, né, da UBPC de Marília, disse que hoje o programa foi top e que ela aprendeu muito nessa manhã. Glória a Deus, Elo. A Vivian Guimarães disse que o tema foi excelente, o convidado e o programa é excelente. Top, que bom, Vivi, que você gostou. Pois é. Agora eu não sei se é homem ou mulher, mas deve ser homem. Sanclei Sesconeto deixa aqui a paz do Senhor para todos nós e diz que o pastor Sérgio é um homem muito sábio. Então, graças a Deus que hoje, né, foi atingido aí o objetivo do programa, né? As pessoas puderam aprender um pouco mais sobre esse assunto que a gente tem, assim, procurado sempre trazer aqui para ajudar o corpo de Cristo, né? Como o senhor estava conversando aí com o Sérgio. Não pode espiritualizar tudo, né? E também não pode levar tudo somente para a questão da psicologia. A gente tem que ter um equilíbrio. E essa é a função que a gente tem procurado fazer aqui, trazer um pouquinho de equilíbrio para as pessoas através do conhecimento. É isso aí. Muito obrigado pela participação, você que participou. Você que com certeza também não acompanhou, mas não escreveu nada nos chats aí, tá tudo certo também, que Deus abençoe a sua vida. Então, começando aqui, mandando um abraço para o seu Vicente Antunes, está sempre junto com a gente, que Deus abençoe. Janaína Batista também, assíduo aqui na nossa programação, que Deus abençoe também você. A Heloísa Vitória, lá de Abreu e Lima, que Deus te abençoe também. Heloísa Sanches, lá de Marília, que Deus abençoe também. A Cláudia Andrade, lá de Cariacica. Isso que eu ia falar, nesse sobrenome deve ser esposa. E a gente deve ser prima, viu, Cláudia? Deve ser primo. O pastor também deve ser primo, porque eu também sou Andrade, só que eu estou um pouquinho distante aqui. A Juraci Ferreira, que Deus abençoe também. A Elaine Benites também sempre com a gente, Deus abençoe. A Vera Belo, que Deus te abençoe, Vera. O Sanclei Sesconeto, que participou com a gente também aqui, que Deus abençoe a sua vida. A Sandra Pereira Piveta também, que Deus abençoe a sua vida. Lúcia Sardinha, uma querida nossa aqui, que Deus te abençoe. A Elizabeth Silva, um forte abraço para você. A Josenice Mendonça, lá de Palmares também, no Pernambuco, que Deus abençoe. E a Vivi Guimarães, um forte abraço, que Deus te abençoe. Meus amados, muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua presença, você que esteve conosco aqui, que o Espírito Santo te fortaleça. Amanhã, se Deus permitir, a gente volta para fazer de novo o programa Manhã Manda Aqui. Amanhã, já quinta-feira, dia de culto, intimidade com Deus, você precisa estar
focado nas coisas de Deus, porque Deus com certeza quer ministrar e falar ao seu coração. Ângela, a gente já sabe quem vai ser o nosso convidado de amanhã. Nós teremos uma criança especial. Ela é portadora de deficiência visual e canta para o Senhor, assim. Então, pessoal, amanhã fique ligadinho, porque amanhã o fogo vai cair. Amém. É a Júlia. O nome dela é Júlia. Então, amanhã já fica conectado com a gente aí, que amanhã vai ser um dia muito abençoado, muito especial aqui pro programa Manhã Manda Aqui, tá bom? Não sai daí. Obrigado, Léo. Obrigado, Aninha. Obrigado, Leandrão. Obrigado, Ângela Valtier. Obrigado também novamente a você que esteve conosco. Ficamos hoje por aqui. Que Deus abençoe. Até mais e tchau.